Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né? Lá em Atos, capítulo 2, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E queridos, o profeta Isaías, lá no capítulo 11, né? Versículo 1 e 2, ele diz que do trono de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo dará fruto. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor de Deus. E queridos, quando Jesus, ele começa seu ministério, lá em Lucas no capítulo 4, ele faz a citação, de Isaías 61, quando ele lê, lá no livro, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos que estão presos. Aí Jesus, ele cita e ele fala, olha, esse Espírito que está sobre mim, é o Espírito do Senhor que está sobre mim. Queridos, quando nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, eu queria dar uma breve introdução antes de a gente ler Atos capítulo 2. Jesus Cristo, o ministério de Jesus, ele foi todo no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém pode fazer nada. Olha, nós podemos fazer qualquer coisa, podemos fazer eventos, nós podemos atrair pessoas com música, com tantas coisas, mas se a gente quer fazer o que Jesus fez, somente pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos ajudar nessa caminhada. Então vamos lá para Atos capítulo 2, para nós entendermos o que acontece quando o Espírito Santo chega, quando chega na nossa vida, quando chega na vida da igreja. Porque tem gente que acha que o Espírito Santo, a pessoa está cheia do Espírito Santo, tem pessoas que falam tanta coisa, e a gente vê coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Muita coisa é emocionalismo, muita coisa é invenção, mas do Espírito mesmo está passando longe. Então vamos para Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medas e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que quer isso dizer? Alguns diziam, eles beberam vinho demais. Gente, primeira coisa que a gente tem que entender é que às vezes as pessoas pensam que o cristão é alguém com a cara fechada, Alguém que anda triste, amargurado. Mas, queridos, um dos sinais que a pessoa tem o Espírito Santo de Deus é uma pessoa alegre, Você não vê Jesus fazendo o ministério dele, Paulo, os discípulos, fazendo a obra com a cara fechada.
Porque, queridos, uma cara fechada espanta, não atrai. Uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós é colocar um sorriso no rosto. Às vezes a gente está à toa e te ri do nada, né? Aí você vai rir de quê? Porque há uma alegria dentro de nós que é o reino de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele nos enche e nos completa. E às vezes a gente acha que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai estar com a cara séria, como se estivesse brigando, como quem chupou um limão, mas muito pelo contrário. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa alegre. Às vezes tem gente que confunde, né, seriedade e aquela cara fechada, né, eu sou uma pessoa séria, com a alegria do Espírito. O Espírito Santo produz em nós alegria. Queridos, porque Jesus, ele disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Uma pessoa cheia de paz não anda com a cara fechada, né? E o Espírito Santo, ele produz em nós fruto. O fruto, ele é semelhante. Olha, quando você chega num pé de manga, falando manga porque está a época agora, né? Você pega aquela manga e você, depois que você comeu toda a polpa, sobra o quê? Sobra o quê? Sobra a semente. Você plantou o caroço, vai nascer o quê? Um pé de manga da mesma espécie, não é? Então, se nós estamos cheios do Espírito, como diz Gálatas, nós vamos dar fruto, e o fruto é semelhante a quem? Ao Espírito Santo. Entendeu? Nós seremos semelhantes, porque ele produz em nós frutos. Tem pessoas que acreditam que estar cheio do Espírito Santo são os dons. Ah, pastor, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu falo em línguas, eu pulo, é milagre, é não sei o que, gente. Aí tem que começar a entender que tem um monte de gente falando e dizendo em nome do Espírito Santo, coisa que o Espírito Santo não está falando nem está fazendo. Olha o fruto na vida dessa pessoa. Se você vê fruto que mostra realmente isso, você pode dizer que ela está cheia do Espírito Santo. Agora tem gente que está falando em nome do Espírito Santo e não tem fruto nenhum. É o Espírito Santo. O Espírito Santo produz o mesmo fruto que ele tem. Paz, amor, mansidão, temperança, domínio próprio, alegria. Tudo isso vem do Espírito Santo de Deus. Mas aqui em Atos 2, aqui começa a igreja, né? É o início da igreja. A gente vê aqui, quando o Espírito Santo ele desce para habitar no homem. E queridos, aqueles homens estavam tristes, eles estavam ali com medo. E quando o Espírito Santo chega, é interessante que quando Jesus falou para eles, falou o seguinte, ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Eles estavam orando, mas gente, era oração silenciosa. Jesus tinha acabado de morrer, não tinha 50 dias que Jesus tinha acabado de morrer. Eles estavam sendo perseguidos. Então aqueles discípulos, eles estavam orando, cochichando, né? Senhor, manda o Espírito Santo. Não estava gritando, né, com alto-falante, eles estavam em silêncio, com medo. Aí quando o Espírito Santo chega, uma alegria contagiante toma conta daqueles homens. Aí, lá no versículo 13, né, versículo 12, o que é isso dizer? O que significa estar cheio do Espírito Santo? Porque, queridos, há uma promessa de enchimento do Espírito Santo para a igreja, para nós. Há uma promessa para nós. E se nós perguntarmos, né, quem está cheio do Espírito Santo? Queridos, estar cheio do Espírito Santo, como eu disse, é estar dando fruto. Porque, como eu disse, se você tem um pé de manga que só tem folha e não dá fruto, você fica duvidando, né? Esse pé de manga é manga mesmo? Né? Tem que dar fruto. E, gente, hoje nós, no Brasil, a igreja evangélica hoje, praticamente, ela é uma das maiores denominações. Se nós pegarmos católico e evangélico, nós somos mais de 90% da população. Isso se você sair perguntando por aí, né? Então, se nós temos esse povo todo que é cristão, porque a marca de um cristão é ter o Espírito de Deus. Nós podemos dizer que nós temos frutos no Brasil. Você pode andar na rua 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, você vai passar em frente às casas, está aquela paz, porque tem gente que fala que está cheio do Espírito Santo, chega em casa, bate na mulher, agride os filhos. Está cheio do Espírito Santo? A pessoa fala que está cheio do Espírito Santo, está xingando os outros. Tá? Está dando calote. E aí? Está cheio do Espírito Santo?
Gente, tem muito barulho. Olha, quando você pega duas latas, pega uma lata de tinta cheia e uma lata vazia, bate na lata cheia, faz barulho? Faz não, né? Mas agora bate na lata vazia, faz barulho com força. Tem muito barulho e pouco espírito. Está faltando. Como eu disse, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai manifestar. É como se a árvore estivesse cheia de adubo. Olha, eu gosto de citar muito a natureza, porque eu gosto de planta. E o ano passado eu fiquei triste, né? Porque lá no lote da minha mãe, no meu lote, a gente tem no total 10 pés de manga. E eu gosto de manga, gente. E o ano passado deu quase nada. Eu fiquei triste. Eu comprei, mas muito adubo. Eu joguei adubo no pé de uma, joguei adubo no pé de outra. Eu me carreguei de adubo, podei. Esse ano tem galho que chega a estar quebrando de manga. Se você está adubado mesmo pelo Espírito Santo de Deus, você vai dar fruto. Você está cheio, você vai dar fruto. Então, a grande questão é, hoje nós podemos colher frutos da vida dos irmãos ao nosso lado, na nossa vida. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas colhem fruto. Aí, pastor, eu só tenho um fruto de paz. Não, meu irmão. É um fruto com 9, uma laranja com 9 gomos, né? São 9 as manifestações. A alegria é uma delas. Amor é outra delas. A paz. Você não tem, eu só tenho paz. Não, meu irmão. Ou você tem os frutos, ou você não tem fruto nenhum. Então, tem que ter manifestar. Por isso que nós temos que buscar. Então, nós vamos começar a falar um pouco sobre o Espírito Santo. Olha, a primeira evidência de recebimento e da plenitude do Espírito Santo, olha o que acontece. Quando o Espírito desceu, uma nova língua. Gente, lá em Tiago, no capítulo 3, eu gosto muito desse texto de Tiago, e por isso que eu gosto de ler a Bíblia toda, sempre para reler, para relembrar algumas coisas. E Tiago, no capítulo 3, aqui o apóstolo ele fala justamente sobre uma nova língua, o domínio da língua. Tiago, no capítulo 3. Versículo 1, ele começa dizendo assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Como a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha, o apóstolo Tiago aqui, ele está falando algo muito sério. Não tem nem necessidade de você explicar, mas o que eu quero que você entenda que eu não estou querendo falar aqui do dom carismático, porque muitas das vezes as pessoas elas falam, dom de línguas, a pessoa foi batizada do Espírito Santo, está falando língua estranha. Gente, isso aqui é uma coisa totalmente diferente do que o texto está dizendo. Primeiro que o texto aqui, em Atos 2, ele fala, a palavra é glossários, idiomas conhecidos. Não é uma língua estranha, são idiomas. Então, quando o Espírito Santo desceu, houve um derramar de idiomas. As línguas eram conhecidas de todos.
Ah, pastor, e língua estranha? Gente, é um êxtase espiritual que a gente pode explicar mais na frente. Nós vamos continuar essa série de estudos sobre isso. Eu acho que vou pedir o pastor Jonathan para explicar sobre isso, né, pastor Jonathan? Para ser mais profundo. Mas eu quero que você entenda aqui uma coisa. Aqui nós não estamos falando do dom, da questão do êxtase espiritual, que quando a pessoa recebe o Espírito Santo e ela sente aquele impulso na vida dela. Não estou falando disso, estou falando aqui é que quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, uma nova língua começa a jorrar de dentro dela. Ou seja, ela se torna uma pessoa diferente. É uma língua nova, é uma língua de amor. Às vezes tem gente que fala o seguinte: pastor, eu sou uma pessoa positiva, eu sou sincero, se eu tiver que falar, eu falo na lata. Não, meu irmão, você é grosso. Porque uma coisa é você falar a verdade e outra coisa é não falar em amor. Nós temos que aprender a falar em amor. Você pode dizer para uma pessoa que ela se veste mal de uma forma que ela não se ofende, né? Ou você pode chegar e falar: você veste mal, hein? Você não entende nada de moda. Você pode ofender, mas você pode chegar e falar diferente. Existem muitas formas de se comunicar a verdade. E uma das coisas que nós temos que aprender é fazer isso em amor. Então, queridos, o toque do Espírito muda a nossa linguagem. É inconcebível um servo de Deus usar palavrão, usar uma linguagem chula, falar mal dos outros, fofoca, entendeu? É inconcebível isso. A gente vê alguém praguejando, maldizendo alguém. O próprio Tiago aqui, ele fala: olha, com a mesma língua nós bendizemos ao Senhor e nós maldiçoamos o irmão. Não pode. Essa pessoa não recebeu o Espírito Santo. Ela acha, porque como eu falei, ela foi convertida na alma, é um crente, um cristão almático. Gente, nós temos muitas pessoas que se converteram a nível de alma, mas não nasceram de novo a nível do Espírito. Porque quem nasce a nível do Espírito é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa que nós notamos quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo é que ela tem uma linguagem diferente. E algo que nós temos, Jesus, quando estava nesse mundo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre ele. E a linguagem de Jesus era a linguagem das coisas do reino. Jesus falava das coisas de Deus. Olha, se nós como cristãos começarmos a falar das coisas de Deus, vai haver uma grande transformação na nossa cidade, na nossa casa. As pessoas, elas precisam ouvir falar de Jesus. Esses dias eu estava visitando uma pessoa, e foi uma visita mais a nível profissional, mas eu sou pastor, né? E às vezes eu vou visitar alguém e algo que era para resolver em 10 minutos vira um dia inteiro, vira oração, eu estou lendo a Bíblia. E essa pessoa, quando eu cheguei na casa dela, ela está com uma doença, e é uma doença degenerativa. E imagina, a pessoa já perdeu a força nas pernas e já respira com dificuldade, extremamente revoltada. Revoltada com o mundo, revoltada com Deus. E quando eu comecei a conversar com ela, eu vi ali uma necessidade. Aí eu comecei a falar de Deus. Aí na hora que eu falei de Deus, eu falei assim: você é evangélico? Eu falei assim: sou. Estou zangado com Deus. Aí começou. Aí eu deixei de falar, ele falou, e ele colocou tudo para fora. Aí depois que ele falou, eu falei assim: olha, mas esse mesmo Deus, ele se preocupa com você. Eu falei: olha, aí comecei a narrar a própria história dele. Aí ele começou a chorar. Eu falei: olha, você vê como Deus fez grandes coisas na sua vida. Olha a sua família, você está sendo cuidado. Aí ele: é mesmo, né? Meus filhos, minha esposa, está faltando alguma coisa? Não está, não. Está tudo aqui, está vendo? Deus está cuidando de você. Está cuidando de você. Abre o coração. Aí no final, cara, estamos orando, ele confessou Jesus. Já tive que voltar umas 3, 4 vezes. Pastor, vem cá para orar comigo. Nós temos que falar das grandezas de Deus. E eu falei com ele: olha, depois que você que você descobriu essa doença, quantas pessoas que você conhece que já morreu? Ele começou a citar um monte de pessoas, amigos dele, da idade dele, da mesma faixa etária, que morreu em acidente, descobriu alguma doença, aconteceu alguma coisa. E ele falou: rapaz, eu sou um dos poucos. Está vendo?
como Deus está te preservando e cuidando de você. Queridos, quando nós começamos a falar das grandezas de Deus, a gente muda o ambiente. O que quer isso dizer? Olha, haviam pessoas de diversas nacionalidades. Aqueles discípulos de Jesus eram galileus. E quando o Espírito Santo desceu, atraiu uma multidão. Muitas pessoas estavam em Jerusalém porque era a festa de Pentecostes. Pentecostes é a festa da colheita que acontece 50 dias após a Páscoa. Então a cidade estava cheia, gente que veio de tudo quanto é canto para celebrar. E as pessoas quando iam para Jerusalém, elas iam celebrar, elas não iam e ficavam um dia, 2 dias. A viagem era longa, gente. Era de barco, levava 3, 4 meses. A viagem era de carroça, era de cavalo. Eram viagens longas. Então, quando eles chegavam em Jerusalém, eles ficavam muitos dias. Então, chegava para Páscoa, ficava até Pentecostes. Ficava por ali aquele tempo. E aquelas pessoas que estavam ali, diversas nacionalidades, eles estavam ali, uma cidade movimentada, e quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, aqueles homens começaram a falar das grandezas de Deus. O texto é muito claro, né, que eles começam a falar das grandezas de Deus. Isso é que atrai a multidão. Não é aquilo que você pode conquistar, mas é aquilo que Deus é. Você vê que a igreja hoje ela mudou a mensagem. Hoje a mensagem é o que Deus pode fazer por você. Mas a mensagem que aqueles homens estavam pregando era o quem Deus é, que é o reino de Deus. E aqueles homens começaram a pregar, e o texto diz que pessoas de vários lugares foram. E quando eles olharam, viram aqueles galileus, reconheceram pelo sotaque, que com certeza era um sotaque, eles falavam, o tom da voz era diferente, e aqueles homens começaram a falar, mas esses caras aí não são galileus? São pescadores. Como é que nós estamos entendendo o que eles estão falando? Como nós entendemos eles? Gente, não é título que fala. Às vezes nós achamos que se eu tiver conhecimento bíblico, que se eu tiver lido a Bíblia toda, eu vou conseguir pregar o Evangelho, mas título não prega. O maior testemunho, a maior mensagem que pode haver, é o que Deus fez na sua vida. Às vezes nós estamos perdendo a oportunidade de falar com as pessoas de Jesus, falar do amor de Deus, falar do reino, porque a gente acha que nós não temos capacidade. Mas olha, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, é Ele que fala. Ele fala através de você. Então, aqueles homens, eles tiveram um impulso muito grande para falar. E, gente, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não fica com a boca fechada. Ele não é um crente 007, né? Aquele crente escondido. Quando eu tinha, na faixa de 18 anos, eu fiz uma entrevista para trabalhar numa empresa e entraram comigo 50 trainees. Era tudo na mesma faixa etária que eu, tudo jovens, novo. E na entrevista, o único que disse que era crente era eu. O entrevistador, ele perguntava, depois eu descobri que ele era evangélico. E ele perguntava, né, você, qual é a sua religião? Aí levava as pessoas a falar, né? E eu falei, eu sou evangélico, sou da Igreja Batista. Aí ele, rapaz, então, é só eu e você, porque todo mundo que entrou aqui, ninguém falou que é crente. Aí depois, eu estava lá, aí com o tempo eu fui descobrindo os agentes secretos. Os caras que estavam lá infiltrados, estavam lá escondidos. E aí um dia, e assim, você imagina, um monte de adolescente, que 18 anos são adolescente, né, ganhando 10 salários mínimos. Aí era churrasco todo final de semana, churrasco, bebida, farra. Eu não ia, né? Eles já falavam, o Helder é crente, não vai. Não ia mesmo. Não era num ambiente que eu tinha que participar. Mas os agentes secretos iam. Aí um dia, vou eu numa igreja, aí, porque naquela fase, né? Procurando namorada, né? Sabe que tinha que olhar dentro da igreja, eu estava procurando a igreja dos outros. Aí chego numa igreja, eu vejo um rapaz lá tocando bem, tipo o Jonathan tocando contrabaixo. Eu falei, rapaz, esse cara estava esses dias lá, bebendo cerveja com a turma e já está tocando na igreja, se converteu rápido, né? Aí terminou o culto, eu fui lá, rapaz, você se converteu quando? Não, rapaz, fui criado nessa igreja. Aí eu, o quê?
Aí eu vou falar com o seu pastor, que você estava esses dias lá tomando cerveja com o pessoal. Mas, queridos, muitas das vezes nós perdemos as oportunidades de falar do amor de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido é que o mundo quer ouvir as grandezas de Deus. As pessoas querem ouvir. Elas têm uma sede muito grande de ouvir do Evangelho. Nós temos que ter um impulso para falar. Olha, uma coisa que esses homens tinham era intrepidez. Eles estavam ali, você vê que Pedro, mesmo depois que que ele nega Jesus, Jesus restaura ele, Pedro embriagado pelo Espírito Santo. Olha, uma pessoa embriagada pelo Espírito Santo, ela não fica rodando igual um peão, que a gente vê por aí, né? Rodando, pulando, não. Ela começa a pregar. Pedro começou a pregar, sem microfone, 3.000 pessoas se converteram. Gente, sabe o que é você pregar para uma multidão com mais de 3.000 pessoas, para todo mundo te ouvindo? Ele devia estar gritando: Jesus, ele fez isso. Ele estava numa intrepidez, numa força para pregar. Ele não estava sussurrando, ele estava gritando, berrando e falando toda a palavra, que as pessoas entendiam tudo que ele estava dizendo. E quando ele fez o apelo, quem quer vir para Jesus, 3.000 pessoas se converteram. Fica imaginando, gente, hoje você precisaria de microfone para falar para 3.000, essas duas caixas aqui não iriam servir. Agora imagine Pedro, cheio do Espírito Santo, não estava rodando igual um peão, não estava pulando, não estava fazendo a unção do pica-pau, ele estava com intrepidez para pregar, lúcido, pregando a palavra de Deus. Olha, algo interessante é que quando a pessoa esteve ou está com Jesus, ela vai ter vontade de falar. Só quem esteve com Jesus tem coragem de pregar. Pedro tinha estado com Jesus. Você sabe que falta muitas das vezes para que as pessoas comecem a falar, elas precisam estar com Jesus. Gente, todo dia você tem que estar com Ele. Ó. Você não pode deixar de ler a Bíblia não, meu irmão. Se tem um livro que precisa ser lido todo dia é a Bíblia. Pastor, eu já li a Bíblia toda. Meu irmão, eu já li todinha. Já li várias vezes, eu já li a Bíblia. Mas todo dia que eu leio, eu encontro um negócio diferente. É por isso que eu passei a comprar a Bíblia em caderno. Eu risco direto. Essa aqui já vai ser aposentada no dia 31. Já estou comprando a nova. Porque eu vou riscar todinha. Tem que ler a palavra todo dia, você tem que ler a Bíblia. Como é que você vai estar com Jesus se você não ora, se você não adora? Meu irmão, o diabo vai fazer de tudo para que você se afaste da Bíblia. O diabo vai fazer de tudo para que você não ore. Olha, o segredo das pessoas que têm maior sucesso na vida espiritual e na vida profissional, na vida financeira, é estar com Jesus. Hoje nós temos um inimigo gigante, celular, que pode ser um aliado. Muitas das vezes a pessoa está ali, YouTube, tem 200 milhões de vídeos, um monte de besteira, gente. Não estou dizendo que você não pode, mas isso não pode ser sua prioridade. Hoje todo mundo tem vídeo, filme, aí o cara fica ali perdendo tempo vendo a vida dos outros. Você pode, pastor, vou ver uma pregação. Pode ver uma pregação, mas eu não te aconselho a ficar assistindo pregação, não. Vai ler a Bíblia, vai no celular, lê a Bíblia mesmo, marca, porque a palavra vai te alimentar. Um dos homens mais ricos que a história menciona, o dono da Caterpillar, esse camarada, ele começou a fábrica dele, ele começou fazendo algumas coisas, né, adaptando, né, algumas coisas para poder mexer com terra. E esse homem, ele tinha um hábito de todo dia, 5 horas da manhã, acordar para ler a Bíblia e orar. E às vezes a agenda dele estava muito lotada, aí ele acordava mais cedo ainda. Ou seja, a agenda está cheia, mais cedo ainda eu tenho que acordar para ler a Bíblia. Eu conheço algumas pessoas que me envergonham às vezes. Há um tempo atrás eu fiquei hospedado com 2 pessoas que são empresários de sucesso e eu passei uma vergonha, gente. Eu 6 horas da manhã dormindo, na hora que a gente dormiu tudo no mesmo lugar. Aí quando eu abri o olho, tá os 2 empresários ajoelhados, orando, lendo a Bíblia. E eu, pastor, dormindo. Eu falei assim, meu Deus, que vergonha. Vergonha.
Os caras orando, os caras botando a mão nos negócios lá orando. E eu falei assim, gente, que vergonha. De fininho, já fui ajoelhando e comecei a orar. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu comecei a conversar com esses caras. Falei assim, qual é o seu devocional, pastor? Todo dia pela manhã. É a palavra. Eu leio a palavra. Você lê algum livro? Não, eu leio a Bíblia. Eu só leio a Bíblia. Tem um que falou comigo o seguinte, olha, o cara já sabe Provérbios todinho de cor. Todo dia. Dia 1º ele lê Provérbios capítulo 1º. Dia 3, Provérbios capítulo 3. Aí eu, mas e quando tem 28 dias? Aí fica 3 sem ler. Mas todo dia o cara lê a Bíblia. O cara faz o devocional, o cara lê. Cita textos. Eu falo, caraca, rapaz. Aí você vê porque o cara está lá na frente. Que o cara prospera. Esses homens, eles falaram com intrepidez porque eles haviam estado com Jesus. Nós só vamos conseguir pregar e falar do Evangelho se a gente estiver com Jesus. Nós não temos o que falar, gente. E olha, hoje nós temos pessoas que conhecem melhor futebol do que palavra. Deixam de vir na igreja, às vezes num domingo, para poder assistir um jogo de futebol, cara. Eu não consigo entender isso, isso não bate na minha cabeça. Ficar em casa assistir um filme, uma novela, não consigo entender um negócio desse. Como consegue fazer uma coisa dessa? Porque quem está com Jesus realmente é diferente. Lá no capítulo 2 de Atos, lá no versículo 42, nós vemos a igreja aqui orando. Gente, a oração é a chave mestra para virar a vida da igreja, a vida das pessoas. Em Atos 2,42 nós vemos esses irmãos orando, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que eles tinham comunhão, partido pão e oração. Igreja, primeira coisa, igreja é lugar de comunhão. Por que nós temos priorizado o discipulado? Gente, se a gente começasse a trazer pregadores de fora, pregadores de nome, a gente ia lotar a igreja. Mas tem comunhão nisso? É uma rodoviária, a gente passando, entrando e saindo, passando, entrando. Igreja não pode ser isso, igreja é lugar de relacionamento. É por isso que a gente priorizou o discipulado, life on life, né, vida em vida, porque que a gente entende, gente, que nós precisamos uns dos outros, servir uns aos outros, nos importar uns com os outros. A dor do irmão tem que ser a sua dor, a preocupação do irmão tem que ser a sua preocupação. Nós não podemos simplesmente botar um coraçãozinho, uma mãozinha dizendo que a gente está orando, e às vezes a gente põe e nem está orando. Ontem o Cleiton mandou uma mensagem para mim, pastor, minha sogra está aqui no PA. Minha sogra não, minha mãe, estou aqui com ela. Aí eu, poxa, vamos estar orando. Oramos por ela. Já liguei, perguntei várias vezes como é que está a sua mãe. Nós temos que nos importar, vamos lá visitar, temos que nos importar uns com os outros. Preocupar com os irmãos. Às vezes a gente passa e pergunta e fala, como é que você está? Aí já passa andando, né? Como é que você está? Nem ouve, né? Porque quando você para e olha no olho e fala, como você está? Meu irmão, a gente vai esvaziar os consultórios de terapeuta. Quando você parar para ouvir as pessoas, quando você entender o poder que há de parar para ouvir as pessoas, porque é fácil, né, a gente às vezes chorar com os que choram, mas nós precisamos se alegrar também com os que se alegram. O irmão passou num concurso, o irmão conseguiu um emprego novo, a gente tem que se alegrar. Mas às vezes a pessoa fala o seguinte, olha, como se vou ganhar 20 mil, aí a pessoa, né, vai, né. É difícil você achar alguém que fala, rapaz, vai ganhar 20 mil, que legal, vamos ter churrasco. Se alegrar com aqueles que se alegram. E há um cântico antigo, né? Eu não vou cantar porque não é minha praia, né? Ele diz assim, onde há amor, os montes cairão. Onde há amor, as noites em dia serão. Onde há amor, tudo tem solução. Pois Deus está onde há amor. Coisa, né? Tem que ter amor, gente. A igreja tem que ser um ambiente de amor. Capítulo 2, no versículo 11, né?
a gente vê um espírito de louvor, sem murmuração, sem crise, somente adoração. Eles eram pobres, mas eles falavam das riquezas de Deus. Olha, quando você vive uma vida plena das grandezas de Deus, você fala das grandezas de Deus. A gente fala o que está cheio o coração, gente. Se a gente fica falando de problema, de desgraça, é porque o nosso coração está cheio de coisa ruim. Você pode estar passando por dificuldades, e você está falando de coisas boas. Uma vez eu fui visitar uma pessoa, e ela estava numa situação para partir, né? Tanto é que ela partiu. E quando eu cheguei tipo assim, para tentar consolar, né? Cheguei, aí ela, pastor, que bom que o senhor chegou. Aí eu já tomei aquele susto, né? Porque a mulher estava para ir, né? Bom que o senhor chegou e começou a falar, olha pastor, isso. E a mulher conversando, eu falei assim, mas minha irmã, e aí como é que você está? Pastor, estou prontinha para subir. Aí ela pegou a Bíblia dela, textos marcados, me entregou a Bíblia e falou assim, já está aqui pronto o sermão para o meu velório. Eu quero que você pregue o que está aí. 3 dias depois essa mulher morreu. Gente, foi o velório mais doido que eu fiz. Família toda presente, família veio de longe. Quando eu peguei a Bíblia daquela mulher e botei no púlpito, eu falei assim, aqui está a Bíblia da mãe, da avó de vocês, da irmã, está aqui a Bíblia. Todo mundo reconheceu. Eu abri a Bíblia e falei assim, ela mandou dar esse recado para vocês. E eu comecei a ler os textos. Eu falei assim, ela não está aqui, ela está lá no céu. Está lá no céu. E, gente, ali, ó, ela jogou pesado, tá? Os textos eram pesados, para todo mundo tomar vergonha na cara mesmo. E ela falou, pastor, mas seja duro, hein, pastor? Seja mole, não, seja duro. Eu falei, mas deixa que eu vou ser duro, você vai estar lá no céu olhando. E olha, quando a gente está cheio da palavra de Deus, nada nos abala. Vai ter problema, vai ter, gente, vai ter dificuldade. O problema é que nós estamos acostumados com as caixinhas de promessa, né? Caixinha de promessa só tem bênção, né? E agora as caixinhas de dificuldade. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. A gente tinha que ter a caixinha de aflição. Qual a aflição de hoje? Aí tirar e ler. Mas nós só queremos a caixinha de promessa. A caixinha de ser bajulado, de ser adoçado, a caixinha de ser diferente. Porque a gente vai falar, se ele está cheio do Espírito Santo de Deus, a gente vai falar o que tem no coração. Se é o Espírito Santo, você vai falar de paz, amor, alegria, mansidão, domínio próprio. É o que está no coração. Aí lá no capítulo 4, 19 a 20, no capítulo 5 também, nós vamos ver os discípulos de Jesus, eles sendo açoitados, eles sendo maltratados, tendo aflição. É interessante que Paulo, ele fala sobre isso, ele fala, alegrai-vos quando passares pelas tribulações, pelos problemas. Ele fala isso a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ele diz assim, olha, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meu irmão, se você está vivendo o Evangelho, você vai ser perseguido. Vai ser perseguido no trabalho? Vai. Vai ser perseguido na escola? Vai ser perseguido na escola. Olha, eu costumo dizer que existem estágios. Quando você chega para Jesus, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, rejeição, açoite. As pessoas vão te açoitar com a língua, vão começar a te criticar. Aí o segundo estágio, as pessoas já começam a aceitar. Ah, que legal, você está na igreja, está com Jesus. Terceiro estágio, eles vão começar a pedir para você orar. Ora por mim. Gente, como eu falei no começo, as pessoas me criticavam. Ah, você é crente, não faz isso, não faz aquilo. Sempre falava essas coisas. Aí depois elas começaram a vir conversar. E eu fui aproveitando as oportunidades. Que tinha de gente pedindo conselho para casamento, para família, para filho, pedindo Bíblia. Porque uma coisa que eu descobri é que muitos tinham vergonha de comprar uma Bíblia. Tinha dinheiro. Aí falava, você pode comprar uma Bíblia para mim? Aí eu comprava, fazia dedicatória, levava, né? Tinham dinheiro, mas tinham vergonha de comprar. Eu comecei a distribuir o Novo Testamento, eu colocava nas mesas de trabalho, e aí sumia, né? Eu botava nas mesas e desaparecia. Eu pensava, mas o que acontece com esse Novo Testamento?
Aí um dia um amigo meu abrindo a bolsa para tirar as coisas, aí tinha um lá dentro. Eu falei assim, agora eu descobri para onde está indo, vai para a bolsa de todo mundo. Primeiro as pessoas vão te rejeitar, depois elas vão com você para Jesus. Olha, Pedro e João, lá no capítulo 3, né, eles vão ao templo. Acho que interessante isso, eles estavam cheios do Espírito Santo, não estavam? No capítulo 2 eles receberam o Espírito Santo, no capítulo 3 eles vão, Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, Pedro tinha pregado 3.000 conversões, ele estava flutuando no poder do Espírito Santo. Mas no capítulo 3 eles vão para onde? Vão para o templo, né? O cara cheio do Espírito Santo vai para a igreja. Aí eu me pergunto, tem gente que não vai. Aí você fala, por que você não vai? Eu tô cheio. Está cheio de quê, meu irmão? Não vai para a igreja? Como é que você está cheio? Os caras cheios do Espírito Santo iam para a igreja. Assim, podia ficar em casa, né? Os caras já estavam tão cheios, né? Mas, gente, nós precisamos de pessoas para concordar conosco na oração. Nós precisamos da igreja, nós precisamos da comunhão, precisamos estar num lugar de adoração. Aqueles homens estavam cheios, mas eles foram para a casa do Senhor. Olha, quando a igreja primitiva começava a orar, até o chão tremia, porque eles gastavam tempo em oração, não era 10 minutos de oração, era jornada de oração, eles estavam orando, eles estavam sempre buscando a comunhão e conversar uns com os outros, admoestar e um ajudar o outro. O que é isso dizer? Lá no capítulo 3, né, de 1 a 10, capítulo 5, nós vamos ver sinais e prodígios. São reflexos de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, Deus tem que fazer sinal na sua vida. Olha, o cristão ele tem que viver uma vida de milagre. Pastor, mas o que é isso? Meu irmão, você só vai ter uma vida de milagre se você tiver comunhão com Deus. Você tem que pedir a Deus. Pede ao Espírito Santo experiência. Às vezes são detalhes que você vai pedir, ele vai fazer um milagre. É uma porta de emprego, é um trabalho, é uma vaga de estacionamento. É tanta coisa que a gente pode pedir e ele faz. Eu tenho aprendido isso. Olha, como o Espírito Santo me surpreende. Às vezes eu fico impressionado. Esses dias eu estava orando e eu estava... Quando às vezes eu estou orando, às vezes eu sou até meio assim, enjoado, né, na oração. Eu falo, Senhor, mas por que isso, por que aquilo? E às vezes eu fico até meio nervoso, né, na oração. Né? E eu estava orando, eu reclamando com Deus algumas coisas, e aí o Espírito Santo começa a falar ao meu coração, e eu falo assim, mas Senhor, eu quero uma resposta. Não vou na Bíblia, eu quero uma resposta. Gente, não passou um minuto, o WhatsApp, vem a mensagem. Pastor, lá de Cachoeiro, que eu não converso há muito tempo. Estava aqui, rapaz, esse versículo aqui veio na minha mente. Vê o que Deus quer para você. Aí quando eu leio o versículo, eu falo, para aí, Senhor, WhatsApp não, né? Deus, Ele quer nos surpreender. Ele quer ter relacionamento. Às vezes nós não oramos como estamos conversando com um pai. Nós tratamos Deus tão distante, tratamos o Espírito Santo tão longe. Nós estamos querendo ver sinal de morto andar. Gente, o maior sinal que pode haver é a ressurreição que aconteceu em nós. Eu estava morto e fui ressuscitado pelo Espírito Santo. Hoje o Espírito vive em mim. Não tem sinal maior do que esse. A alegria que há dentro de nós, nada se compara a isso. Um defunto andar é simples, é a carne. Agora, um espírito ressuscitar, só o Espírito Santo faz isso. Sinais e prodígios vão nos seguir. O que quer isso dizer? Quer dizer que uma nova língua a serviço do Rei Jesus. Autoridade para pregar, para testemunhar, comunhão, louvor, adoração. Isso é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quer encher as nossas vidas. Às vezes ele está dentro da sua vida, mas você ainda não sentiu, ou você tem medo de sentir. Gente, esse copo, ele tem água. Tem um pouco menos que eu já bebi, mas tem água. Às vezes o Espírito Santo dentro de nós está só com uma gotinha, né?
mas Ele quer encher. Ele quer transbordar em nós. Ele quer fazer nós sentirmos a presença de Deus. Mas isso é algo que você tem que querer. O Espírito Santo, ele só vai agir na sua vida se você deixar. Se você deixar, ele vai agir na sua vida. Ele vai restaurar a sua alma, a sua alegria. Ora a Deus, peça a Deus, Senhor, restaura a minha alegria. Porque a nossa alegria, ela não depende do que está ao nosso redor. Não depende da circunstância. Existe um cântico que diz, né? Olha as circunstâncias, não, né? Olha o seu amor. Nós não dependemos de circunstâncias para sermos alegres. A nossa alegria é do Senhor. E às vezes nós precisamos pedir, Espírito Santo, restaura essa alegria no meu coração. Traz essa alegria de novo. A alegria de estar te adorando, a alegria de estar pregando, a alegria de estar te servindo, essa alegria. Porque a alegria não vai vir pelo ambiente. Isso aí são as felicidades momentâneas, né? Um carro novo te dá uma felicidade momentânea, né? Um dinheiro, uma comida, mas a alegria só o Espírito Santo dá. Ela não depende de circunstâncias nem de pessoas. Ela depende do Espírito Santo. Vamos orar? Queria que você ficasse de pé. Coloca diante de Deus. Pede para o Espírito Santo te encher com a presença dEle. Porque quando Jesus, ele veio no poder do Espírito. E a palavra disse que o Espírito do Senhor, ele repousaria sobre ele, e Jesus disse que esse mesmo Espírito repousaria sobre nós. Um espírito de sabedoria e entendimento, um espírito de conselho e de poder, um espírito de conhecimento e temor do Senhor. Jesus, ele disse que o Espírito de Deus estava sobre ele e ungiu ele para trazer boas novas, curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos que estão presos. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Por isso nós precisamos estar cheios da presença dEle. E se Ele está em você, mesmo que seja uma pequena chama, Ele pode reacender. Espírito Santo, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a estrebaria onde Jesus entregou o ferido para ser restaurado. E nós queremos que o Senhor é o dono da estrebaria, aquele que cuida dos feridos, que passa o azeite, que retira de nós a dor e nos leva de novo à comunhão com o Senhor. Por isso, Pai, se alguém ainda está com o coração triste, se está faltando a alegria de estar na Tua casa, na Tua presença, que o Senhor comece a tocar nesses corações. Reacenda a chama, Pai. Reacenda a chama que uma vez brilhou, que uma vez foi tão intensa, onde os Teus filhos tinham tanta vontade de Te adorar, onde hinos de louvor brotavam pelas noites, pelas madrugadas, onde revelações vinham, Pai. Restaura, Pai. Restaura o ferido. Porque nós somos o Teu povo e nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da Tua força, Espírito Santo. Nós não dependemos de mecanismos humanos, emocionais, mas nós dependemos do Senhor. Nós somos o Teu povo e necessitamos do Teu mover no nosso meio. Oramos no nome daquele que Te prometeu a nós, o Senhor Jesus Cristo, que disse que nós não estaríamos órfãos. Por isso, Pai, mostra a cada um de nós aqui que nós não estamos órfãos. Eu oro no Teu nome, Jesus. Amém.